Nesse eixo de compreensão de texto, nós dividiremos o nosso trabalho em duas frentes: produção de textos e leitura e compreensão. Nós entendemos que para compreendermos um texto é necessário que a gente entenda, compreenda o seu processo de produção. Então, se nós entendermos o que é levado em consideração para se produzir um texto, ficaremos bastante seguros para buscar compreendê-lo, né? E com bastantes possibilidades, aí, estratégias para poder chegar à compreensão do texto. E nós sabemos que o grande problema da atualidade é a compreensão dos textos, né? Às vezes nós falamos assim, eu sei esse assunto, estou antenada com relação a ele e tudo mais, mas não compreendi adequadamente o processo desse texto. Não compreendi esta questão, por isso não acertei, né, a alternativa e tudo mais. Então, a compreensão é bastante importante e para compreendermos um texto, é bom conhecermos como é que ele foi ou é produzido, ok? Na produção textual, nós entendemos, né, que a produção textual é uma atividade discursiva com fins sociais inserida em contexto. Então isso é muito importante. Quando eu vou produzir um texto, eu tenho que pensar que ele é uma atividade discursiva, ele está inserido aí num processo de discurso, ele tem fins sociais, ele está inserido aí numa sociedade e dentro de um contexto. E por isso, né, tenho que relevar e levar em consideração essa questão. Além disso, né, a produção textual é uma atividade consciente e criativa. Então, eu tenho consciência quando eu pretendo elaborar um texto, produzir um texto. Portanto, é consciente e eu busco, né, criatividade e condições para que aquele texto seja compreendido, né? Envolve estratégias, escolhas, eu escolho até o léxico que eu vou utilizar. Duas cabeças não utilizam as mesmas palavras para produzir um texto, né? Por isso os textos são tão diferentes. E ele está envolvido aí em objetivos. Eu sempre tenho objetivos e tenho que pensar qual é o meu objetivo na produção desse texto. A produção textual é uma atividade interacional, é de interação entre as pessoas, né? Eu tenho que pensar nisso quando vou elaborar uma produção de texto. As informações dos textos, elas podem estar explícitas ou implícitas. Nós dizemos, né, às vezes, que nós temos que ler nas entrelinhas, temos que ler na intenção da pessoa que produziu, inclusive. Então, eu tenho que necessariamente pensar nessas questões quando eu vou produzir um texto. Então, né, concluindo aí essa linha de pensamento até agora, a produção de texto envolve o contexto em que ele está inserido, em que ele vai circular, as condições de produção, quem vai escrever, para quem vai escrever, né? Qual é o objetivo daquele texto e o gênero textual. Uma carta tem intenções diferentes de um relatório, por exemplo. Uma videoaula tem intenções diferentes de um programa de auditório. Então, essa questão do gênero, a escolha do gênero dentro da produção textual é extremamente significativa, né? Nós temos que acertar qual é o gênero adequado para aquela questão que eu quero tratar, para aquele meu objetivo. Produção de texto, portanto, envolve para quem vou escrever, quem vai produzir, onde está sendo produzido, quando, em que momento, né, está sendo produzido, para quê. Então, qual é o objetivo, qual é a finalidade e por quê, né? Por que é importante produzir esse texto, por que eu necessito de objetivar a produção desse texto.
Então, função do texto, importantíssima quando eu penso na produção de um texto. Característica do gênero, então eu tenho que pensar se é uma carta, quais são as características de uma carta? Se é um relatório, quais são as características de um relatório? Se é um trabalho acadêmico, se é um artigo, quais são especificamente as características deste gênero que eu estou selecionando? A intencionalidade. Toda pessoa que vai produzir um texto, ela tem uma intenção. Então, essa intencionalidade é relevante, né? E deve ser entendida pelo leitor para que o texto seja compreendido. A situação de produção, então, onde está sendo produzido, por quê, para quê. O conhecimento de mundo, e sabe de quem? Do público-alvo. Eu vou produzir um texto, eu tenho que pensar qual é o público-alvo desse texto, quem é que vai ler esse texto, qual é o conhecimento de mundo desse público para que ele compreenda o texto que eu estou me propondo a produzir. Há uma frase que diz assim: use sal grosso, as outras carnes vão ficar com inveja. Isso foi escrito num açougue de Maringá. E aí nos leva a uma reflexão, né? Sal grosso com carne, tem tudo, está bem relacionado, né? Qualquer carne vira churrasco temperada com sal grosso, qualquer carne fica mais nobre se for temperada com sal grosso. Então, o sal grosso dentro do contexto de carnes, né? Dentro do contexto de um açougue, perfeitamente cabível e compreensível. Mas por que será que as outras carnes vão ficar com inveja? Por que as outras carnes não poderiam ficar com vergonha, ficar com medo, né? Por que com inveja? Então, a palavra inveja aí tem uma intenção bastante importante, né? E ela vai promover necessariamente no público-alvo uma reflexão e uma necessidade de consultar qual é o conhecimento de mundo que esse público tem, né? E aí pensar, existe uma frase, né, que relaciona banho de sal grosso para resolver problemas de inveja, né, para defender contra a inveja. Então, esse dito popular aí estaria relacionado aqui nesse texto. Então, foi intencional que o produtor desse texto escolheu as palavras, né, sal grosso e inveja. E necessariamente quem for ler o texto tem que ter esse conhecimento de mundo de que sal grosso também, né, nos ditos populares, nos conhecimentos populares, está relacionado aí à cura de inveja ou defesa contra a inveja. Isso é uma capa da revista Veja, do dia 17 de abril de 2013. Aparece, né, um par de pernas com uma saia vermelha, um sapato preto e ali um tomate sendo esmagado. Se pensarmos nessa data, 2013, poderíamos pensar, né, o que estaria relacionado aí à saia vermelha. Então, essa leitura da linguagem visual aí já nos traz algumas informações para que compreendamos melhor esse texto, né? Então, uma saia vermelha no ano de 2013, lembrando que no meu conhecimento de mundo que estava no poder a Dilma, né, que é do PT e que, portanto, usava normalmente nos eventos roupa vermelha. Então, poderíamos pensar nas pernas da presidente na época, né, pisando num tomate. O que será que a gente pode interpretar, compreender desta leitura visual aí, né, do visual? E aí, para completar a informação, existe aqui, né, uma chamada para a matéria que vai ser a capa da revista, que é inflação, Dilma pisou no tomate. Lembrando, né, o meu conhecimento de mundo me faz recorrer aí à minha memória e lembrar que a Dilma havia prometido que não haveria inflação, né, que nós teríamos aí um período sem inflação. Mas em 2013, lá para o mês de abril mesmo, houve um aumento absurdo no preço do tomate.
Então essa frase, né, Dilma pisou no tomate, é a presidente, que era quem mandava e que poderia naquele momento efetivamente autorizar uma alteração de preço, pisou no tomate, ou seja, descumpriu aquilo que havia prometido. Mas além disso, essa frase nos remete também a um outro conhecimento popular que diz pisar no tomate quando a gente comete uma gafe, faz algo que não deveria fazer, né? Ou você pisou no tomate. Então essa capa nos remeteria aí à dupla compreensão, né? E isso necessariamente nos chama ao nosso conhecimento de mundo. Há uma propaganda do Boticário que saiu no dia 10 de junho de 1992, faz tempo, né? É uma propaganda de páginas duplas da revista, alguns perfumes nesta propaganda, né? E esses perfumes são Wind, Yang, Quasar, que são perfumes da linha masculina do Boticário, né? Aqui está 12 de junho, Dia dos Namorados, então é uma propaganda comemorativa e trazendo aí propaganda para o Dia dos Namorados. Saiu na revista Veja e diz assim, ó, vocês que só pensam naquilo, pensem nisto. Então, essa frase também nos remete, né, a uma frase popular que diz, né, e era geralmente direcionada aos homens, os homens só pensam naquilo, né, maliciosamente, né, e aí está falando com os homens, né, vocês que só pensam naquilo, pensem nisto. Então, pensem aí na linha de perfumes do Boticário e queira ganhar um desses perfumes no Dia dos Namorados, né? Então, uma frase curta, mas que pode remeter a algumas compreensões, né? Podemos fazer algumas compreensões a partir dela. E não nos esquecendo de que, né, quem produziu teve uma intenção, quem produziu pensou no público-alvo que leria essa propaganda. Então, posto que está na revista Veja, imaginava-se que o público maior seria o público masculino, né, principalmente nos anos 92, na década de 90. Então, é um período, um momento, né, direcionando aí aos homens essa linha de perfume e esse intuito de desejar ganhar, né? Então arrume uma namorada, né? Ou lembre sua namorada que você pode ficar feliz aí usufruindo de um perfume do Boticário. Bem, para esse nosso primeiro momento seria isto, né? Nós pensarmos nas questões de produção de texto para depois buscarmos a leitura dos textos e aí ficaria mais fácil essa compreensão. Há umas sugestões de textos para lermos, nós aprofundaremos esse momento a partir do texto que nós forneceremos na segunda semana e depois os exercícios para praticarmos até chegarmos aí no nosso intuito que é buscarmos aprimorar a nossa condição de leitores de texto e de compreender, né, os textos que circulam no nosso momento, ok? Então era isso por hoje, até a próxima videoaula, tchau, tchau!